Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Marco Ferreira, sou defensor de trânsito. Estou falando da cidade de Piracicaba. Hoje é dia 14 de dezembro de 2019. Agora são 10h45 da manhã. E eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito dos prazos processuais no processo administrativo de trânsito. Principalmente no processo de multa, né? Eu estou aqui com uma decisão recente daqui da minha cidade de Piracicaba. Nós temos denunciado esse comportamento dos órgãos de trânsito, e eu digo dos órgãos de trânsito, eu não digo só dos órgãos executivos de trânsito, são os órgãos de base, que são as secretarias municipais de trânsito, as Ciretrans, né, e os departamentos de estrada de rodagem que julgam as defesas de autuações. Eu estou falando também das JARES e do CETRAN. Há um ano atrás eu fiz um vídeo, um ano e meio atrás eu fiz um vídeo, e nesse vídeo eu fui incisivo em denunciar um comportamento do CETRAN, do Estado de São Paulo, do Conselho Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo, através do seu diretor e presidente, por decisões equivocadas. Eu entendo que não só equivocadas, mas ilegais. Então, doutor promotor de Justiça do Ministério Público está me processando porque eu disse que as decisões dele são ilegais. Eu vou demonstrar para o senhor na lei que de fato são ilegais e que parece-me que os senhores não leram. Então, por favor, doutor promotor, eu vou citar os artigos aqui, o senhor acompanhe e aí vamos ver como que o senhor vai decidir lá no meu processo, tá? Processado todo mundo, todo pobre no Brasil, né? Não é segredo para ninguém que a justiça processa pobre no Brasil com muita frequência, e se você não souber da lei, você vai ser condenado. A minha questão que eu quero dizer aqui não é tanto essa de ser condenado ou não, ou de estar com a razão ou não, mas e sim dos prazos processuais. Eu estou aqui com uma multa de zona azul aqui na minha cidade. Não só na minha cidade, mas na maioria das cidades do Brasil que se opera esse sistema de zona azul, onde a fiscalização é feita por um particular, é manifestamente ilegal. Isso aí é um esquema milionário de dinheiro, né? Então é o seguinte, é ilegal. Isso aí, não quero nem discutir isso aí agora. E nós temos aí entrado com algumas denúncias junto ao Ministério Público, junto ao Poder Judiciário, algumas denúncias públicas através da internet. E agora me veio uma decisão aqui que, segundo o colegiado, né, a JARE, que decidiu, disse assim, ó: o recorrente foi autuado na data tal, na rua tal, por estacionar em desacordo com a regulamentação, estacionamento rotativo, infringindo assim o artigo 181.17 do CTB. Esta mesma JARE sabe que estas multas são ilegais. Tá? Mas a questão aqui que me chamou a atenção é assim, ó: o recorrente entrou intempestivamente conforme a resolução 29908, artigo 4º, inciso 1º do CONTRAN. Desta forma, proponho o indeferimento. Neste colegiado aqui, com 3 membros, também faz parte desse colegiado o próprio presidente da JARE. O próprio presidente da JARE faz parte disso aqui. E ele sabe, né, ou pelo menos ele tem a obrigação de saber, que é ilegal esse tipo de multa e que os prazos processuais mudaram com o advento da Lei 13.281 de 2016, que inseriu o parágrafo 2º do artigo 284 do Código de Trânsito Brasileiro. O parágrafo 2º do artigo 284, ele diz o seguinte: eu vou ler aqui para ficar mais fácil. O recolhimento do valor da multa não implica renúncia do questionamento administrativo, que pode ser realizado a qualquer momento, respeitado o disposto no artigo 1º. O artigo 1º diz só com relação ao infrator optar pelo sistema de notificação eletrônica, que é aquele onde você opta por pagar a multa com 40% de desconto. Fora isso, você pode sim entrar com o seu recurso administrativo a qualquer tempo, e a JARE tem que analisar a regularidade e a consistência da autuação e a legitimidade da penalidade. Ora, a fundamentação aqui, e eu vou ler a fundamentação para que não se tenha dúvida. Segundo ele, o recorrente entrou intempestivamente, conforme a resolução 299 de 2008, artigo 4º, inciso 1º.
O artigo 4º, inciso 1º, diz o seguinte: artigo 4º. A defesa ou recurso não será conhecido quando, inciso 1º, quando for apresentado fora do prazo legal. Na resolução 299 não fala quando é o prazo legal, né? Então já é uma falha aqui, porque ele diz assim, ó, intempestivamente, conforme a resolução 299, artigo 4º, inciso 1º. Aqui não fala do prazo. O prazo está no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 284, parágrafo 2º. Ocorre que o CETRAN, o Conselho Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo, erradamente aplica o artigo 282, parágrafo 4º. O artigo 282, parágrafo 4º, ele diz assim, ó: da notificação deverá constar a data do término do prazo para apresentação de recurso. Foi incluído pela Lei 9.602 de 98. Então, na vigência desta norma, foi editada a Resolução 299 de 2008. Porém, ambos foram revogados pelo artigo 284, parágrafo 2º, do mesmo Código de Trânsito, inserido por lei federal. Todo mundo que trabalha na área do direito tem que saber, no mínimo, que a lei posterior revoga a lei anterior se ela tratar do mesmo assunto. Então, o nosso ilustre presidente da JARI está decidindo com base em uma lei revogada. Isso aí está dentro dos princípios de conflito aparente de normas no tempo. Princípio do conflito aparente de normas no tempo. E lá diz muito claramente, se tratarem do mesmo assunto, a lei posterior revoga a lei anterior. E aí o nosso presidente do CETRAN e o nosso presidente da JARI estão decidindo com base numa lei revogada. Estão deixando de conhecer. Gente, com o advento da Lei 13.655 do ano passado, foi inserido o inciso 28 lá na LINDB, né, o artigo 28, que ele determina que o julgador, no caso desse julgador aí, ele será responsabilizado individualmente por suas condutas que apresentam em dolo o erro grosseiro. Então nós estamos orientando, né, o órgão de trânsito de que ele está errando, é um erro grosseiro, porque a interpretação da lei não cabe a ele aplicar a lei. Eles não são do Poder Judiciário, eles são pessoas comuns do povo, contratadas com hora extra, são servidores públicos na sua maioria, né? E na grande maioria são servidores públicos comprometidos com o que a lei manda e não com o que a lei não proíbe. Então a lei manda que eles sigam um roteiro, eles recebem dinheiro público para isso, então eles têm que seguir esse roteiro. Este roteiro diz que ele tem que aplicar a lei, que é a lei correta, que é o artigo 284, parágrafo 2º. Ele está aplicando erradamente o artigo 282, parágrafo 4º. Isso é um erro grosseiro. A partir do momento que eu fiz o pedido de reconsideração de ato, para que ele submeta a novo julgamento e julgue corretamente, ele conheça o recurso e julgue corretamente, não será mais erro grosseiro, e sim será dolo. Dentro do dolo, ele está cometendo, salvo engano, o crime de ou de abuso de autoridade, né, ou de advocacia administrativa, porque está decidindo com base no seu cargo público em favor de empresas privadas, né, ou falsidade ideológica. Qualquer desses aí dão rua para esses caras, da perda da função pública, e todos eles, a maioria deles é funcionário público, da perda da função pública, né, e da cadeia, gente, isso aí. Então a pessoa tem que começar a entender que ele está ali para cumprir a lei, ele está recebendo para isso. Não quer, tchau meu amigão, vai embora, tem outro que queira. São funções por indicação política. Necessariamente a pessoa não conhece. Esses dias aí eu vi num estado aí que o comandante, o chefe do Detran não entende de trânsito. Mas é indicação política, não tem nada que diz que ele deva entender. Só que no caso dos julgadores de JARI e CETRAN, está escrito na lei que ele tem que ter conhecimento. Se ele tem que ter o conhecimento e não está seguindo a lei, então ele está cometendo crime. Então, senhores julgadores de JARI e CETRAN, atentem para os prazos processuais do processo administrativo. Eu estou dizendo para os senhores que é lá no artigo 284, parágrafo 2º, que revogou o artigo 284,
282, parágrafo 4º, os senhores têm obrigação legal de saber e não sabem, ou se sabem, estão agindo com dolo para prejudicar o condutor que está recorrendo. De um jeito ou de outro, os senhores estão cometendo ilícitos. Corrijam seus atos para que não sejam processados individualmente, e podem ter certeza, representaremos contra cada um dos membros que persistir nessa enganação, persistir em prejudicar o nosso cliente ilegalmente. Tá bom? Então, quem tiver dúvidas, entre em contato com a gente tem a legislação aí para disponibilizar gratuitamente, ninguém aqui tem síndrome de paternidade de nada. Precisamos corrigir os órgãos administrativos para que eles comecem a trabalhar segundo a lei, para que as pessoas não sejam prejudicadas quando são multadas ilegalmente e por questões de o correio entregar fora do prazo, o órgão notificar fora do prazo, você vai recorrer e a pessoa simplesmente deixa de conhecer o seu recurso alegando intempestividade. Então não existe intempestividade. Se os senhores persistirem nisso, com certeza serão representados no Ministério Público. Se o Ministério Público não tomar providência, com certeza será representado no Conselho do Ministério Público. Tá bom? Pessoal, qualquer dúvida estamos à disposição. Tenham um bom dia.